Bem-vindo a mais um clipe do Gutenberg. Se você está me vendo pela primeira vez, saiba que eu trabalho na Gutenberg Consultores, uma empresa especializada nas áreas de outplacement, ou recolocação, planejamento de pré-aposentadoria, coaching executivo, planejamento de carreira e também, com frequência, eu e os meus colegas de trabalho fazemos palestras nas organizações sobre os mais diferentes assuntos. Porém, todos eles tailor-made, de tal forma que o investimento da organização ou das organizações não sejam desperdiçados. Hoje eu quero falar com você sobre os sinais indicativos de que você conduziu uma entrevista com excelência e eficácia. Ao longo de minha experiência, 40 anos aproximadamente, eu já assessorei em nível individual mais de 4.000 executivos oriundos das maiores organizações desse país: Cargill, Johnson & Johnson, Dow Química, BASF, Grupo TI, Grupo KSB Bombas, Grupo Banco Itaú, Banco Safra, Exalta, entre tantas e tantas outras organizações globais. Eu também aprendi na condução dos meus trabalhos, também como em pesquisas, em estudos, que existem alguns sinais que são indicativos de que você se conduziu extremamente bem numa entrevista. E quais são eles? Quais são esses sinais que apontam que você fez uma entrevista com excelência? Uma entrevista convincente e uma entrevista que fatalmente abrirá as portas para que você ingresse em seu novo emprego. Vamos a estas indicações. Primeira delas, o entrevistador o recebe pontualmente e também com grande cordialidade. Ele faz-se sentir-se bem naquele ambiente. Em segundo lugar, o entrevistador conhece o seu currículo, isto é, ele já o leu, ele já tem as perguntas preparadas para lhe fazer. Terceiro lugar, ele fala sobre os problemas que a organização enfrenta naquele momento. Naturalmente que quando o entrevistador lhe descreve alguns desses problemas, ele está lhe fazendo a seguinte pergunta: você tem as qualificações? Você tem a maturidade? Você tem o conhecimento? Você tem a sabedoria? Você tem o bom senso para encarar esses problemas e encontrar soluções para a nossa organização? Um outro sinal, ele começa a falar sobre os planos futuros da organização, a expansão dos negócios, o lançamento de novos produtos, a entrada em novos mercados, a prospecção no mercado externo para posterior exportação, entre tantas e tantas outras situações. Nesse caso, ele está tentando vender a organização para você, de tal forma que você possa compreender a extensão do poder da organização e se interesse por ela. Um outro sinal vital e que indica que você está se conduzindo extremamente bem numa entrevista é o seguinte: a entrevista demora mais do que 30 minutos. Se uma entrevista não durar no mínimo 30 minutos, você não é o candidato para aquela organização. Em geral, as boas entrevistas e aquelas que indicam o interesse da empresa na sua experiência, geralmente dura 1 hora, 1h30. Agora, cuidado para que você não fale demais. Como você sabe, a sabedoria popular já falou que o peixe morre pela boca. Então, nesta questão, você tem de ouvir mais do que você falar.
Um outro ponto indicativo é o seguinte: o entrevistador lhe apresenta a outras pessoas da organização. Eu tenho ouvido histórias de que este entrevistador chega até mesmo a dizer: esse é o nosso futuro colaborador, ele vai ocupar tal posição. Muitas vezes até na primeira ou na segunda entrevista, quando o processo demorará pelo menos 7, 8, 9, 10, até 12 entrevistas, como aconteceu recentemente com a executiva do setor químico, uma das maiores empresas do mundo, também uma das melhores para se trabalhar. E existe outro ponto importante, que é vital para a sua compreensão, é que depois dele lhe apresentar a estas pessoas, ele faz um tour com você nos escritórios, ou se for na fábrica, ele vai mostrar para você toda a fábrica, de tal forma que você possa se ambientar na organização. Se essas questões não forem visíveis para você, você não é o candidato para aquela organização. Você não será contratado. E o mais triste, você será frustrado. Portanto, sugiro que, quando você for fazer uma entrevista, lembre-se desses pontos. E mais do que isso, faça uma avaliação sobre como você se apresentou para a entrevista. A sua forma de se vestir, a sua forma de cumprimentar o seu interlocutor, o seu contato nos olhos, o esboço de um sorriso, as respostas concisas, porém precisas e convincentes, e também as perguntas que formulou ao entrevistador. Essas suas perguntas devem ser feitas de tal forma que o entrevistador diga: este é um profissional inteligente e sábio. Ele sabe pensar com distinção. Ele sabe pensar de forma independente. Ele sabe pensar de forma crítica. Portanto, na próxima vez que você for fazer uma entrevista, repito, observe esses sinais. Eu agora quero convidá-lo para que você visite o site da Gutenberg Consultores, www.gutenberg.com.br. E lá você vai encontrar artigos semanais, Minuto de Ouro, Moral da História, depoimentos de executivos que passaram pelos nossos escritórios nos últimos anos, bem como também entrevistas com executivos que estão em processo de transição de carreira. Nós somos a única empresa a fazer esse tipo de trabalho com executivos em transição de carreira. Eu quero também lhe dizer que, ou lhe sugerir, melhor dizendo, que ao visitar o site da Gutenberg, leia esta série de artigos que estou escrevendo sobre o tópico O Mundo Torna-se Grisalho. Esta semana eu publico um novo artigo, o qual procura mostrar para aquelas pessoas acima de 60 anos a importância deles manterem as suas mentes abertas, deles estudarem, deles se manterem bem informados, deles pesquisarem, deles se tornarem curiosos, deles formarem clubes de amigos, etc, etc. E mais, peço que você recomende esses meus artigos para o seu pai, para a sua mãe, para o seu avô, para uma tia que tem acima de 60 anos, ou um tio, ou um amigo, ou até mesmo um próprio chefe em sua organização. Eu tenho certeza que você vai apreciar estes trabalhos. Ele será um longo trabalho. Eu estou calculando que deverei gastar pelo menos 4 meses escrevendo semanalmente sobre este assunto. Acompanhe, portanto. Eu agora quero agradecê-lo pelo seu tempo, pela sua paciência. E eu espero reencontrá-lo na próxima semana, se Deus assim o permitir. Até lá!